Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição aqui do nosso Meu Nome é Correria e hoje a gente vai conversar com o talentosíssimo produtor musical, compositor, rapper, poeta e criador do Afro-Rap. O nome dele é Rincon Sapiência, mas pode chamá-lo de Correria. Aê! Como é que tá? Fala, mestre. Tudo jóia, e você, cara? Da hora, da hora. Pô, a gente tá muito feliz de estar com você aqui. Correria, correria de verdade. A gente já está nesse contato já há bastante tempo já, mas a agenda dele estava complicada, estava difícil, o que é uma coisa positiva. Acabou de lançar um single novo também chamado Superpoderes, né? Ah, não, é isso. Essa é a música do parceiro, Caio D, que eu participo, mas que é uma música bem especial também. Sim, achei a música bem especial, cara. E aquela capa impressionante, com o berço pegando fogo, o carrinho de bebê pegando fogo, né? Então, ele tem um trabalho muito artístico, né? É o que faz eu criar uma identidade assim, uma parceria com ele. Que é o cara que tá ali na luta, como vários artistas, assim, né? Pra aparecer e fazer o trampo virar, assim, mas mesmo no estágio que ele tá, assim, ele é um cara que dá muita atenção pros trabalhos, pras linguagens, pras figuras artísticas, assim. Foi bem legal trabalhar com ele. Que da hora, cara, que massa. Aquela foto também é cabulosa, né? Você Forte. tava naquele dia que fotografaram isso? Eu fui no dia lá, foi o dia que a gente rodou o clipe, tudo assim, de fato era um estúdio audiovisual que tinha muita coisa, assim, então eles faziam coisa com fogo, com projeção, com a parada toda, assim, então foi legal, assim, a diária que a gente teve, né? Que louco, cara. Sim. Que da hora. Eu vi aquela foto do carrinho de bebê incendiado, assim, incendiando, tava com fogo. Você fala, caralho, já só de pensar em qualquer, né, uma criança ali dentro e tudo. Ele vai saber mais, assim, as figuras de linguagem por volta de tudo isso, assim. Mas ele ele tem essa sutileza, né, de criar linguagens, figuras, esse tipo de coisa. Assim. Muito massa. E a gente aqui no Meu Nome é Correria, a gente gosta muito de conversar com pessoas que inventaram coisas que inventaram que porque não existia. Você é um inventor Rincon Sapiência, mas inventou também, criou o Afro-Rap. O que é o Afro-Rap? O Afro-Rap é mais barato, porque o que acontece? O Afro-Rap é um pouco subir pra cima, assim, né? A ideia Afro-Rap, né? Porque o rap já naturalmente ele já tem a sua matriz afro na música preta, e se você for ver, todo rap é um afro-rap. Mas é a forma que eu criei de afirmar essa identidade, esse apreço, né? Pelo continente africano e o Brasil, né? É dos poucos, não digo poucos, né? Mas é dos países da diáspora, assim, né? Da onde os pretos se espalharam, assim, devido a toda aquela história que a gente sabe, da onde se mais surgiu coisas que têm a origem de África, mas nasceram no Brasil, né? Como o candomblé, a umbanda, a capoeira, o samba, do jeito que a gente faz, assim, mas se você for ver, o samba tem o pé em Angola, o candomblé na cultura iorubá, na cultura jeje, então sempre tem a sua matriz africana, mas nasceram aqui no Brasil, assim, então fiquei pensando, falei, dá para nascer um rap aqui no Brasil também, baseado nessas pesquisas, né? Aí eu comecei a colocar percussão, linguagem de dança, linguagem corporal muito, assim, nos vídeos, nos clipes, dança, coisas que não eram muito comum nos clipes de rap, nas músicas de rap, né, no geral, assim. Essa ideia de usar o corpo também para comunicar, né, além da poesia, tudo, assim. Então, mediante essa pesquisa, assim, tem uma batucada assim lá do Senegal, do oeste da África, aí eu sampleava umas coisinhas, colocava na batida, aí o ponto de lança tem um lance de funk, um lance de música nigeriana também, o tac, 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 tac. Aí eu falei, pô, é isso, é Afro-Rap. Agora vou botar esse nome e já era. Ué, mas é isso. E tá aí. Exato. Percebeu um conceito ali no meio daquela loucura toda. Deixa eu puxar esse cabelo aqui e tá, pentear, achei aqui. Exato. Afro-Rap. É mais um conceito do que uma estética, assim. Não tem uma regra assim de tipo, quando a batida faz assim é Afro-Rap. Não, assim, é uma ideia de se fazer rap, sempre se basear e se inspirar e trazer elementos do continente africano. Sim, e o mais legal é que isso tem um potencial de crescer também muito grande, né? De outras pessoas se enxergarem nisso também. Sim. E falar, não, isso é Afro-Rap, pô.
Pensando com a lógica de movimento, daqui a 10 anos, 15 anos, pô, o Afro-Rap aqui foi criado lá atrás, em Consapiência. Da hora isso, então, cara. tipo isso. É da hora. E foi legal porque, assim, contextualizando mais ainda, eu fui em 2012, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Você foi para Mauritânia e Senegal. Aí, a tá gente sabendo? fez a pesquisa, pô. Era uma pergunta que a gente ia fazer, cara. Isso. Tava louco para te perguntar isso. Como é que foi essa viagem, hein? Aí foi muito especial porque, assim, era um momento que eu tava... Um momento complicado aqui no Brasil, pra mim, que eu tinha tido um contrato com um selo supostamente grande, aí não deu certo. Aí eu voltei, assim, fiquei meio sem chão, tentando me restabelecer. Esse é um ano, né, que eu fiquei nesse contrato, muita coisa aconteceu, assim, no cenário do rap. Então, um momento bom que eu tava, que me levou a assinar. Depois, quando eu rompi esse contrato, assim, minha colocação já tava diferente, assim. Então, tava tudo meio... Tava me encontrando. E aí eu tive essa oportunidade, através de um amigo, artista visual, Alexandre Queto. E aí fomos para essa viagem, né? Foi eu, Queto, mais 2 brasileiros, DJ Paul e Big Girl Formiga. E aí, chegando lá, era Senegal, Mauritânia, países africanos de colônia francesa. E tinham pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, tinha pessoas do mundo todo. E todo mundo, de alguma forma, se conversava através do inglês e do francês. Assim, musicalmente ou no dia a dia, e eu era o brasileiro português totalmente fora do eixo. E aí o que acontecia? As pessoas gostavam muito da minha música, do meu show, por conta do sample de berimbau de capoeira que tinha na batida, esse tipo de coisa. Aí o que eu identifiquei? Que quando você cria uma linguagem própria de som, você ganha mais oportunidade de impactar as pessoas do que quando você tenta reproduzir o que o rap norte-americano já faz e que outros raps que já existem já faz, né? Então, essa ideia de criar uma linguagem minha surgiu muito depois que eu voltei dessa viagem para o continente africano. Por essas e por outras, Afro-Rap. Show de bola. O que mais que impactou você? Assim, você está falando dessa parte musical, da troca que você teve com outros artistas e tudo, e essa percepção que você vê, pô, eu tô fazendo uma coisa, quando você faz uma coisa autêntica, você acaba viajando mais, assim, as pessoas percebem isso, do que você ficar repetindo aquilo que está todo mundo fazendo. Exato. Né? Agora, isso tem um custo também, muitas vezes. Tem muito. Muito. É foda, né? Você paga o preço do deslocamento em alguns momentos. Você fica num nicho que só tá você, que é muito legal, mas ao mesmo tempo existe uma lógica, uma mecânica do algoritmo, de buscar coisas semelhantes através da tecnologia, do algoritmo e tudo. Então, às vezes, nesse rolê todo, você fica um órfão. Tipo, não tem uma playlist do Afro-Rap nas plataformas de streaming. Então, você não entra, de repente, no funk, nem no trap, nem não sei aonde. Você tá ali. Então, ser autêntico tem, no geral, assim, você paga seu preço. Sim. Mas eu já comecei pagando já, agora eu vou até... Agora já tá pago, né? Agora já era. Você falou sobre essa grande gravadora, suposta grande gravadora. Eu também, uma vez assinei com uma suposta grande televisão. Nossa, eu tava falando disso esses dias, acredita? Também foi difícil, fiquei sem chão depois. Então você fica assim, caralho, o que aconteceu, porra? Falei disso ontem, exatamente. Falou? Eu tava falando de você exatamente disso. Mas acontece. Mas é difícil, né? Você tem que se recuperar, achar, porque às vezes a gente também está surfando uma onda e você não se dá conta também que tem um monte de gente que está junto com você, né? E aí você sai daquele contexto, de todas aquelas pessoas que estão junto e você perde empuxo mesmo, é foda. Exato. É foda. E a gente só mensura depois que acontece também, não tem Sim. como. Né? Com certeza. Eu no caso, assim, sendo bem honesto, existe muita lenda, assim, também, né? Que às vezes fala sobre a relação do rap com as grandes mídias, do rap com as gravadoras. Tinha coisas que as pessoas falavam, mas não de fato alguém vivenciou e falou, ó, aconteceu isso com fulano e tal. Então eu falei assim, eu quero ir lá pra ver qual que é a fita também. Sim. E falei, qual que é? Tô aí na minha luta aí, né? Sabia dos riscos, né? Que no final das contas eram reais, mas eu fui lá pra ver, assim, pra saber qual que é. Com certeza.
Que gravadora que era? Ah, não, Não? vou até Vai passar. Essa aí passa. pra não atrair, mas Tá, para não atrair é bom. Tem a lei da atração. isso. Faz sentido. Não, eu estou perguntando, a gente está falando sobre isso porque é muito importante vocês que estão nos assistindo aí, que estão pensando também como construir seu core, saber que às vezes você está crescendo, você está pensando em buscar outros horizontes. Às vezes você vai pegar um barco que, mano, vai pegar uma tormenta e faz parte. Exato. Você pode ficar no mesmo lugar para sempre, ou então você pode sair e às vezes funcionar, outras vezes não funcionar. Tudo é um aprendizado, né? Isso. Tudo é um grande aprendizado e vira algum tipo de coisa que você depois coloca, às vezes, até no mercado. Já virou música isso de alguma forma? Já fez alguma letra em cima disso, em cima desse tombo, de recuperar? Não cheguei a fazer, é mais a filosofia, assim, que eu puxei a partir disso, assim, né? Sobre o que é fazer sucesso e as formas que existem de fazer sucesso e tudo mais, assim. Sim. Eu consegui ressignificar muito, assim, porque eu penso também que se eu tivesse marchado alguns trabalhos lá naquela época, eu não sei se hoje eu olharia para trás e falaria, putz, que momento representativo e tal, aquela coisa assim. Pelo momento que eu vivia, né? Que eu tava ainda fazendo meus primeiros lançamentos, assim, foi justamente nesse momento. Então hoje, quando eu demorei muito para lançar um álbum, né? O meu álbum é de 2017. E eu já tinha muito tempo fazendo rap e tudo mais, assim, mas é um disco que, desde a capa, as músicas, a caminhada toda, assim, eu falo, entreguei 100%, assim, o negócio é bonitão, né? Hoje em dia, meu som já é diferente do disco Galanga Livre, né? Meu primeiro álbum, tudo mais, mas ainda é algo que me representa muito, assim. Tudo que eu falei ali, que eu produzi, que eu fiz, me representa muito. E naquela época ali, talvez não sei até onde eu ia estar olhando para trás e... Sim, é olhar para trás e falar, não, eu tenho orgulho daquilo que eu fiz, né? Não me dissipei, não me dispersei, não virei uma outra coisa que eu não queria ser. Eu também tenho essa mesma sensação. E o seu trabalho foi super reconhecido, né, cara? Porque você estava lá, foi o primeiro lugar da Rolling Stone, né? Foi o disco mais foda que a Rolling Stone falou de brasileiro de 2017. Estava entre os 50 da APCA também no mesmo ano, né? Sim. Aí... Você ganhou tudo ali, cara. Ganhou capa, ganhou melhor disco, melhor música. Foi incrível. E você teve também Foi nesse... Não, isso aí já foi antes, né? Foi com Elegância, né? Que foi o clipe que foi indicado no VMB. Exato. Que foi a música, assim, meio que... Sua primeira que estourou. Exato. Foi onde teve o lançamento da música e também onde eu apareci, né? Tem um videoclipe, aí mostra o meu comportamento, tudo assim. Foi quando deu pra botar a cara, assim, foi muito especial, né? Porque era uma época, assim, de que eu, entre outros artistas, como o próprio Emicida, Rashid, a gente representava uma nova geração, depois de uma geração que foi muito gigante, que é uma geração de Racionais, de MV Bill, de RZO, enfim, uma infinidade de grupos muito expressivos. E aí, dado o momento, esses grupos, alguns ficaram um longo tempo sem lançar disco. O cenário foi mudando, a juventude foi mudando, tudo isso, até que surgiu até que começou a abrir caminhos para novas ideias. E aí o Elegância foi uma nova ideia, né? Uma estética de rap bem diferente. O tema fala muito sobre moda, sobre brechó, comportamento, autoestima, então era tudo muito novo que eu trouxe nessa música, assim, foi muito interessante. E como é que foi para você, cara? Fazer esse primeiro clipe, bombar, ser indicado no VMB, todo indicado vai na cerimônia do VMB. Como é que foi participar de toda essa coisa? Foi da hora. Porque ali representa muita coisa. Na época eu trampava no call center e aí eu ganhava sempre muito mal. Muito mal. E não gostava do trampo e não era bom. Tinha tudo isso. Pô, call center é difícil pra caralho, né, mano? Porque é só paulada na cabeça, só paulada, né, você sabe que você tá ali na linha de frente, pô. Meu sonho era, sei lá, descarregar caixa, fazer qualquer coisa na época, assim. Porque você tá no peão, você conversa ali, agora ali é ligação atrás de ligação, problema atrás de problema. E aí eu trampava, aí eu ganhava mal, e por mais que era 6 horas por dia, era a escala 6 por 1. Então tava sempre trampando. Aí, às vezes, eu tinha uma companheira na época, aí ela falava, não, fazer a feira. Aí eu, não, que eu vou trampar. Aí eu sempre tava trampando, tava sempre duro,
E aí não tá da hora. Aí quando saiu Elegância, o estouro delas foi o quê? Ela começou a tocar nos bailes, nas festas blacks de São Paulo. E aí, qual é a matemática que eu criei? Que se eu fizesse uma data por mês, eu já tinha que era um dinheiro baixo, né? Aham. Mas já era o dinheiro que eu ganhava no call center. Se fizesse um show por mês, você já tava... É, eu dividia ali com o DJ e tudo, assim, era um dinheiro também, né? Não era um dinheiro da hora, assim, pra você. Mas pra quem tá carregando o sonho e quem tá fazendo música, você precisa ter tempo pra dedicar à música. E também às vezes sponsors, sua família, Claro. filhos, aquelas coisas todas. E aí eu comecei a entender que falava, tem um negócio aí, mano. Pessoal das baladas, todo mundo toca o seu baile. Aí ligava o pessoal do interior, ô, nós faz uma festa aqui, pá, do hip hop aqui, não sei aonde. Nós toca sua música, como que é pra te trazer? Aí de Curitiba. Então sempre tinha pedido coisas. Então, elegância, fora a indicação do prêmio, que foi da hora. Mas eu fiquei lá meio balão também. Eu ligava lá, eu lembro que tinha uns champanhe, uns biscoitinhos de polvilho. E muito artista, muita gente. Aí tinha umas áreas assim que era mais espaço, assim, dos acessos. Mas foi legal que eu encontrei muita gente, coloquei as ideias em dia. Aí na época também ainda estava em atividade aquele rock, né, dos anos 2000, né? Uhum. Que o NX Zero, essas bandas todas assim, que eram jovens na época ali, tudo. Então, acabou que ficou uma geração meio próxima, aquela geração de rap para uma certa geração do rock. Então, fiz muita amizade assim na música, a partir aquelas experiências MTV e tudo mais, Uhum. apareci para mais gente. Então, foi mal barato. Da hora, cara. O seu primeiro álbum é de 2015, 16, né? Eu tenho um EP de 2014, Uhum. mas é um EP que tem 10 músicas. É, quase É um. quase um álbum. Mas como pra mim não é, como para mim Não não era o é que você queria fazer. exatamente, eu falei é EP, é EP. Vende essa ideia pra não jogar a responsa do álbum, porque não é o álbum ainda. Mas foi isso, eu lancei em SPG to BR em 2014 e em 2017 o Galanga Livre. Sim. É, o Galanga ele conta a história de um homem escravizado que acabou matando o homem que o escravizou. Isso. Né? De onde veio essa ideia? Como é que surgiu essa história para construir esse álbum? Então, a história veio a ideia, Uhum. né? Veio da música Shot Sheriff, do Bob Marley. Sim. Que eu tava vendo lá a tradução lá, assim, escutando, é um reguinho mó gostoso. Aí do nada o malandro atirou no xerife. Eu falei, nossa, o cara matou o xerife. Aí eu achei, tipo, né, no contexto da música, assim, aquela interpretação do Bob Marley e tal. Aí eu falei, caramba, assim, uma música bonita e gostosa que o cara matou o outro. Sim, Aí eu falei e assim, era em defesa, em era defesa, exato. self-defense. É isso, legítima defesa. Aí eu fiquei inspirado em trazer essa energia, assim. Aí eu acabei criando essa história, assim, né? Que aí eu tinha feito o instrumental, do qual foi sampleada a música Jimi Hendrix, de Tom Zé. Então ele tem Tom esse Zé, clima. incrível. Me lembrava muita cena de fuga, assim, né? O BPM da música e tal. Aí eu acabei criando assim. E era uma música que na época que eu fiz muito diferente das minhas demais. Na época que eu fiz assim, eu ainda fazia um rap meio tradicional. Aí eu sempre tive na cabeça, quando eu fazer um disco, um álbum mesmo, eu vou dar atenção pra essa música. Aí foi dito e feito assim. Quando eu me vi, né, falando, Uhum. não, agora é meu álbum, né, fazer uma música mais requintada, mais refinada. Aí eu comecei muito por ela, assim, a dar atenção nela, terminar o que eu tinha que terminar de arranjo, de caneta, tudo. Aí ela acabou se tornando um xodó, assim, o fio condutor para traçar o Galanga Livre, né? E era muito legal, assim, né? Na época que a gente tocava com banda, na turnê do show, né? A gente fazia um número assim e tal, que eu contava a história, aí tinha um certo drama. Aí tinha a hora que ele morria. Aí eu falava, ele morreu, aí a guitarra já dava um climão já assim. Era, era mal barato. E aí essa música foi muito forte, assim, foi muito emblemática, assim, até Uhum. hoje, né, as pessoas mencionam ela, tudo Sim. coisa assim. É, e você acabou escrevendo um álbum, né? Quer dizer, toda uma obra em torno desse homem que mata a pessoa que o escravizou,
depois de uma viagem que você fez à África, pô, né? Que é de onde veio a diáspora, justamente por conta dos colonizadores europeus que iam lá e escravizavam as pessoas, sequestravam e escravizavam, traziam para o Brasil, para a América do Norte, Canadá, enfim. Você teve contato com essa realidade lá também? Você chegou a visitar algum local, porto de passagem, por onde essas pessoas que eram sequestradas passavam? Sim. Porque lá, inclusive, no Senegal, né, tem um local que é muito emblemático, que é a Ilha de Gorée. O que é a ilha? É uma ilha, né, porque se você olhar até mesmo no mapa, ali o oeste africano, ele dá muito caminho tanto para o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte. Então, mesmo os escravizados, né, naquele comércio todo, mesmo os escravizados que não eram pegos lá, a Ilha de Gorée era uma rota para, tipo, vir para as Américas e tudo mais, assim. Então, lá tem esse lugar, né, onde ficavam os escravizados e é patrimônio público. Então, você paga algo que para a moeda deles lá é como se fosse R$2, assim, bem baratinho, você consegue passear. Tá. Aí o choque que eu tive foi o quê? Você chegar lá, as pessoas estão tirando foto de família. Dando risada. Dando risada, pum, aquela coisa toda, turístico, né? Sim. Aí eu já entrei assim no primeiro quadro, no primeiro quarto assim que eu entrei. Aí eu tava com o parça assim, ele veio na sequência. Aí ele falou um negócio pra mim assim, às vezes nós temos essa bobeira, né, de não mostrar que vai chorar. Ele falou um bagulho comigo assim, eu nem respondi ele assim. Tá já com a voz engasgado, o olho marejadão assim. Aí ele já percebeu, me deixou sozinho. Aí a amiga que tava com a gente teve um ataque, bem dizendo, de choro, assim, teve que pegar água. E aí depois eu fiquei sabendo que tem essa energia lá, assim, que afeta muito as pessoas e que tiveram 2 rappers famosíssimos que foram lá, segundo contaram, né? Que é o Busta Rhymes e o Fat Joe, que eles estavam sentados assim no chão chorando igual criança. Uau. É um negócio forte lá. Que eram as pessoas sequestradas ficavam ali aguardando ser tipo embarcadas. Era tipo um forte mesmo. E lá tem todo um lance, né? Tem 3 cores, eu não vou lembrar em detalhes assim, mas cada cor representava um colono. Aí parece que as casas em azul eram dos franceses, o não sei o que lá do inglês e não sei quem mais. Aí tinha todo um rolê assim, o chão de rocha vulcânico. O cara fez um tour assim, né? Um amigo assim. E foi falando, explicando pra gente, assim, umas coisas. E é muito interessante ao mesmo tempo, assim, que ao mesmo tempo é um lugar gostoso, que é uma ilha. Era um dia de semana quando eu fui, assim, então eu vi aquele monte de criançada, assim, os pretinhozinhos, tudo escurinho, assim, nadando, se divertindo, assim. Era um dia de semana, assim, eu falei, ó, terçou da melhor forma, assim. Terçou? Terça, quarta-feira, sabe? É, mó barato. E muitos deles, curiosamente, assim, quando se puxou essas ideias, não te incomoda, não? O pessoal ficar aí tirando foto, tal, não sei o que lá. Eles falavam que não. Que era, tipo, caso encerrado, sei lá. Tipo, falou, não, isso mesmo. Mas não que eles eram alienados, coisa do tipo, mas por alguma questão eles não tinham esse rancor. Assim. Entendi. Ainda nessas raízes africanas, você recentemente participou de um projeto ali do UOL, né? Em que você teve a oportunidade de fazer, não é sequenciar, mas avaliar, analisar o seu DNA, né? Ah, sim. Fazer uma coisa genética, uma análise genética para entender de onde vieram seus antepassados. Sim. Como é que foi essa experiência, cara? Na verdade, até hoje eu tô costurando isso aí. Essa primeira foi muito massa, assim, porque falou de muita coisa, assim, que eu imaginava e, de certa forma, se confirmou, assim, né? Das origens e tal, né? Deu uma porcentagem altíssima, assim, de DNA africano. A maior parte deles é de Angola, Uganda, outras regiões. Mas aí, o que aconteceu? Nesse primeiro que eu fiz, não apareceu nada de branco. Eu achei estranho. E, enfim, eu fiquei achando que podia ter mais informação. Aí eu fui lá e fiz um outro. Porque depende do banco, né? De dados genéticos que os caras têm.
Aí do outro que eu fiz já apareceu mais coisa. Aí apareceu porcentagens mínimas, assim, de judeu, português, né? Que é o que se esperava, e de outras regiões de África. Que aí também me ajudou bastante, que deu muito, assim, que era Angola e tal. Aí o meu pai falava que tinha um avô, um bisavô. Meu bisavô era cabo-verdiano. E Cabo Verde já é lá pra cima, perto do Senegal, inclusive. Aí eu falei assim, caramba, né? Que desencontro, né? Um fala uma coisa, aí o DNA mostra outra. Aí quando eu fiz esse segundo, aí apareceu também a região que eles chamam de Senegâmbia, que é a parte ali do Senegal, onde tem as ilhas, Cabo Verde também e tal. Aí confirmou, aí apareceu outras informações. Mas aí eu quero fazer um outro, se aparecer um outro aí que é mais aprofundado ainda. Sim. Porque é muito interessante, assim, você ficar vendo e esse último que eu fiz fala muito de questões de saúde, que bate também, né? Coisas que tem histórico na família e tudo mais. Assim. Tem uns que falam sobre sono, né? Sobre possíveis questões digestivas, melhores alimentos para comer, né? Tudo isso. Aí eu adoro essas coisas, né? Também, né? De história. Você é pesquisador, né? Eu gosto. Então, assim, eu fico mergulhado, assim. Massa, a gente trouxe um livro de presente para você. Aí, então. ó. Fecha os olhos, vamos ver se você vai gostar do livro. Vamos ver se ele vai curtir, né? Pesquisador e tal. Às vezes eu acho que é zoeira, mas tudo bem. Não é zoeira, não. É verdade. Aparece o livro. Vou mostrar aqui, pode abrir os olhos. Nossa, que livrão. Ai. Nossa, esse aqui eu já vi no... Nossa, eu não sabia que era gigantão assim. É gigantão, cara. Tem um de chá de pra caramba, pô. Nossa, né? Isso aqui é leitura, hein? Isso é, mano. Isso aqui é leitura. Isso aí, Mitologia dos orixás. Reginaldo Prandi, puta, uma pesquisa incrível aí, cara. Maravilhoso, assim. Tem fotos, tem ilustrações, assim, são os verbetes, assim, dos orixás, né, cara? E tudo que eu li ultimamente é sobre isso. Os últimos 2 livros que eu li. Você é um cara espiritualizado, religioso? Eu sempre fui espiritualizado. De família, assim. Se for ver a base de família, a gente é católico. Éramos, né? Católicos, assim, né? Essa coisa de igreja, de Brasil, né? Não necessariamente que vá à missa. Minha mãe nunca foi pra missa, meu pai também não, mas a fé, né? Católico de senso, né? Qual a sua religião? Católico. Então, aí tem as fezinhas, eu gosto de acender vela, de rezar de manhã, às vezes, assim, mas sem ir pra igreja, né? Aí, resumidamente, de alguns anos pra cá, eu me adentrei, assim, né? No candomblé. Sempre fui dos livros de candomblé, mas quando você se torna um filho do santo, é muito diferente, né? E as experiências que tem no barracão e tudo mais. E aí eu me adentrei assim com gosto e com força, né? Por mais que eu seja muito novo, novo de... Vou deixar aqui. Claro. Muito novo de candomblé. E aí é o que tem feito minha espiritualidade, assim, nos últimos anos. Bem poucos anos, assim, 2 anos. E a música é um componente muito forte, né, cara? Do candomblé, da umbanda, assim, das religiões de matriz africana, né? Sim. Então, uma coisa meio que chamou a outra, assim. Eu tinha um amigo, né, na verdade, na escola, que ele era. E... Era médium? Ele é médio também, mas ele é amigo, assim, de infância, 2ª série. Aí eu, curioso, por mais que fiz catequese e tudo mais, aí eu ficava, bate aí. Que ele era Ogã também. Aí ele, pudum, tac, aí ele tinha a mão mesmo da batucada. Aí ficava, incorpora aí, não sei o quê. Mas nem assim que funciona. Faz o download aí do espírito. Coisa de moleque, né? Mas porque eu sempre fui, não sei qual que é assim, não tinha ninguém da família, mas sempre fui muito curioso. Aí ficava, e como que é? E não sei o que lá. E você acha que eu sou o quê? Aí ele me olhava. Tanto é que ele sempre acertou um orixá que tem na minha cabeça. Ele sempre falava isso desde criança, eu nem sabia. Aí quando eu fui fazer as coisas todas para identificar como vai minha cabeça e tudo mais, aí apareceu como ele sempre falou. Que interessante, hein? Interessante.
Chegou a falar pra ele? Pô, você Falei, acertou. Falou? não, eu falei esses dias, né, que agora, né, morando ali na Leste, lá você começa a encontrar as pessoas de novo, tudo. Aí eu falei, não acredito, você não me conta e não sei o quê. Você já passou por isso e por aquilo? Eu falo, já, não acredito. Mó barato. Muito legal, né, Mó cara? barato, mó barato. Já percebeu? Claro, existe uma ligação, mas porque, pelo que eu entendi, o candomblé é recente na sua vida, né? Isso. Já percebeu alguma mudança assim na tua criação a partir das experiências que você teve no candomblé? Bastante, bastante. Porque na verdade ele muda a sua vida, né? O jeito que você vai lidar com algumas coisas, o que você vai consumir, o que você vai consumir sobre comida, sobre comportamento, sobre cores de roupa também, tem toda uma série de coisas que influencia, né? E aí, quando você tá bem alinhado, vamos dizer assim, tudo passa a funcionar melhor, né? As coisas fluem, né? E aí, antes de eu me adentrar ao candomblé, era um momento que eu não estava, né? Não que hoje eu esteja, foi um momento, pode até se dizer delicado de alguma forma, assim, que eu tava passando comigo mesmo, espiritualmente e tal. Então, depois que se melhorou, né? Algumas questões, aí o seu humor fica diferente, a sua criatividade fica diferente, sua disposição, tudo, né? Sim, pode mudar tudo. Aí naturalmente acaba sendo, né, uma influência do candomblé na sua vida, na prática ali, né? Sim, você falou que, tipo, que isso pode impactar diversas dimensões da sua vida, vestuário, alimentação e tudo. Você é um cara vegetariano. Eu também sou vegetariano, eu sou ovo-lacto vegetariano, né? Certo. Ovos, leite, queijo e tal, não sei o que. Queria saber como é que foi essa sua transição para o vegetarianismo? O que aconteceu com você? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu, desde os 19, vegetariano, me tornei vegetariano, assim, influência da cultura Hare Krishna, a princípio, e depois da influência da cultura Rastafari, que também tem essa disciplina. Alguns, que assim, a cultura Rastafari também é ampla, eu não sou um expert, né, mas tem a linhagem dos rastas que não comem carne e tudo mais, assim, na época eu peguei essas informações, essas influências e trouxe para minha vida. E isso durou 20 anos, até exatamente esse ano. Eu encerrei meu ciclo de vegetariano. Ah, encerrou? Isso é novidade. Ele não é mais vegetariano. Não mais, exato. Sim. E como foi o seu encontro? Você falou do Rastafari com Hare Krishna, como foi? O Hare Krishna eu tenho um amigo que é um devoto super influente, mas ele era parceiro da minha quebrada, assim, da minha rua. Também, negão, também E, assim, o bicho curtia um rap, vivia, né? O bicho vivia. E aí ele teve essa retomada, assim, né? E aí ele sempre foi muito inteligente, muito intelectual, assim. Então ele acessava os livros Tem um cara ali que chama Swami Prabhupada. Aí ele, né, tem boas filosofias, acho que foi um dos caras que popularizaram a cultura Hare Krishna no Ocidente. Tá. Você falou que fechou um ciclo, né, com relação ao vegetarianismo, 20 anos praticamente. Como foi essa transição de volta para comer carne? O que aconteceu? Foi acontecendo algumas coisas aos poucos, assim, né? Mas assim, é tudo uma questão minha comigo mesmo e com a forma que hoje em dia eu tento levar as minhas coisas, que é tipo sobre cuidar de mim. Não que uma dieta vegetariana não tenha a ver com cuidado, né? Muito pelo contrário, inclusive. Mas a gente precisa muito. Eu carrego isso comigo, assim, é uma ideia muito recente, assim, sobre o como eu preciso almejar o que mais funciona para mim, o que tá melhor para mim, independente de qualquer coisa, assim, né? Então eu comecei Eu, por exemplo, eu gosto muito de comida gororoba. Como é que é agora? Comida gororoba é tipo assim, você pega tomate, isso aqui é a receita.
Boa, ó, já anota aí. Tá? Receita. Gengibre, Ó, dendê, aí refogou. ó. Tomates, ele ficou mais molenguinho. Quiabo e feijão fradinho, por exemplo. Fica sabe a gororoba, um Sim. misturadão assim. Aham. Então eu, quando tenho essa comida assim, eu vou até a lua. Você pega a gororoba, junta tudo, farofa, pimenta e forte abraço. Então sempre gostei desse tipo de comida, né? Uhum. E aí a minha dieta vegetariana muito levando coisas assim, shimeji, feijão branco, também tomate, espinafre, pau, sempre esses mexidão. Sempre gostei, né? Uhum. E aí o que acontece? Eu comia muitas das coisas desses alimentos para mim tem um impacto gástrico às vezes. Você Então, falou, cara, shimeji, feijão branco e tudo. Eu falei, nossa, mano, se prepara que vai voar. é tipo isso. E aí tem esse lado e naturalmente eu comia grandes porções, né? Uhum. Porque também não, né? Enfim, é uma Compensar a parte comida. calórica e tudo. Exatamente, assim. Então, aí vai dando uma idade, aí o metabolismo vai mudando, aí já tem essas questões. Aí eu comecei a ver que, tipo, essas coisas que eu sempre convivia normal, não, comi um chimejinho ali, pá, tá o gásinho, tá alguma coisa, tá suave. Aí eu comecei a ver que, tipo, já tava muito, aí que eu comia muito, grandes porções. Aí eu fui começando a mudar, né, que eu era muito magrão, né, eu já me acostumei com esse de agora. Uhum. Mas teve a época da virada, assim, né? Que tipo, eu falei, carai, que carão da porra, negão. Que você começa a olhar assim e ver as mudanças, aí foi mudando, né? E tal, o ritmo, né? O trabalho, pá, aquelas coisas todas. Aí uma hora assim eu tive que aceitar que eu precisava dar atenção. Eu Uhum. falei assim, então, mano, será que tá certo? Aí eu fui no gastro certa vez, porque teve um dia que tomando café, que hoje já tô exagerando, eu tinha até pedido mais. E uma vez tomando café, aí cheguei em casa, passei malzão, tal, mal por causa de café, sabe? Então eu comecei a ver assim que eu não tava, que eu precisava dar Sim. atenção e olhar o que que eu tô fazendo, que era algo que durante todo esse tempo eu nunca havia feito. Eu simplesmente falei, não, minha dieta é essa e tal. Aí no resumo, você começa a correr atrás, você começa, né, com a idade, né? Nós trabalhamos com imagem também. Aí você começa a correr atrás do prejuízo, tentar evitar, né, de perder o controle, né, das mudanças naturais do corpo. Aí você começa a correr atrás, querer fazer uma atividade física, querer ficar mais ok com o corpo, mas ao mesmo tempo trabalhando pra caramba, acordando cedo e fazendo coisas e vivendo também aquela parada toda. E aí, num resumo, eu identifiquei que eu poderia ter algo que ao meu corpo funcionava mais, assim, que é Uhum. esse lance da proteína, que me fez muita falta, né? Depois, nos últimos anos, principalmente, a proteína. E aí você fala, não, mas dá para você ter proteína sendo vegetariano, muito. Tem pessoas que são do fisiculturismo, tem Sim. que são veganas, inclusive, assim, então não é nem sobre isso, é sobre a minha forma, a minha rotina, o meu bem-estar também, Aham. entendeu? Então, aí assim, eu sou de uma família de estrutura forte, então eu sendo muito magro, do jeito que eu sempre era meio atípico assim, né? Uhum. A minha família de estrutura corporal, né? Forte, grande, largo assim, né? E tudo mais. E aí eu comecei a ver assim que eu não tava tão alinhado com o meu corpo, assim, né? Uhum. Porque aí a proteína, por exemplo, te ajuda a firmar os músculos, por exemplo. E isso não é questão de estética. Por mais que a gente trabalhe com estética também, né? Sendo artista e tudo mais. Mas é um lance que quando você tá melhor, você tá mais, tá ligado? O bagulho caiu aqui, você já pegou, já. Você já tá mais. Mas eu comecei a ver assim, né? Eu me divirto assim, mas teve uma época assim recente que eu tava muito indisposto, muito. Tava faquinho, tava faquinho. Você falou que você está voltou a comer carne recentemente e você
numa outra resposta, você falou também que estava voltando para a ZL, voltou a morar na ZL. Voltei Não é? sim, sim. Aí, então estamos falando de raízes de novo, voltar. Conta pra gente o que significou voltar para a ZL, para onde você tinha ido antes, e queria que você falasse nesse combo todo da Coab 1, né? Que tipo, Sim, onde você cresceu e sua primeira música foi sobre a Coab também, Exato, você exato. viu o X falando sobre a Coab 2 e tal. Conta pra Verdade. gente, então, sua volta para a ZL. Então, eu sou esse cara da Coab 1, né, para quem faz rap, assim, o grande, né, a meca do rap, assim, os Racionais, né, o que eles fizeram com o gênero musical e fazem até hoje, assim, é incrível, mas o rapper que me influenciou a querer fazer rap foi o X, né, porque eu via muitos signos parecidos com os meus, assim, desde a quebrada dele até o jeito dele mais despojado. Ele é um cara que falava sobre questões raciais, mas falava sobre flertar com a mina, que ele tá no interesse, falava do time da quebrada dele, do time que ele torce, que é o rival do meu, inclusive, e tudo mais. Então eu me identifiquei muito, assim, me identifico com ele, assim, ele é um grande ídolo para mim, assim. E aí eu sou de lá, né? Aí fiz o meu sonho lá, aí muito da minha caminhada é ali dos anos 2000, depois dos anos 2000, né? Que tem essa entre-safra do rap, assim, então durante muito tempo o rap era muito aquele lance de periferia, que tinha os eventos em escola pública e tal. Depois de um tempo já não mais. Foi se criando uma nova geração, foi se concentrando mais no centro, né? Os rolês, as casas noturnas, os rolês menores, né? Bem underground, assim e tal. E aí eu tinha que estar sempre saindo da Coab, sempre para me conectar com a música e com esse universo que eu vivia. E aí tem a vida pessoal também, da onde fui morar num lugar, no outro, né? Paternidade, um par de coisa e tal. Fui morando por alguns lugares de São Paulo, até que eu retorno. E aí, quando eu retorno para a Coab 1, a gente já está nos 2020 e pouco. E aí a quebrada já evoluiu pra caramba, todo mundo com acesso à internet, a música de periferia muito em alta, né? O funk, o trap. E aí, tipo, o que era eu, um moleque isolado, correndo atrás do sonho e sempre saindo da Coab pra galgar meu sonho, hoje em dia é diferente. Tipo, os artistas tá tudo lá. A música tá lá, você vai numa adega assim. Antes, para eu ouvir uma música que eu gosto, assim, que tá no meu radar, era mais numa baladinha no lugar que eu ia. Hoje em dia, assim, essa ideia de falar sobre flow, sobre o artista que arregaçou em tal música, tá tudo concentrado na quebrada. Porque os moleques vivem isso. E aí tem uma geração enorme de moleques novos, artistas, MCs, beatmakers, muito talentosos. Então esse foi o primeiro ponto assim que me agradou muito de ter voltado para Zona Leste, né? Eu não tô na Coab exatamente, mas colado, né? Então tô sempre lá naturalmente. E aí já rolou um lance especial que foi conhecer dois artistas. Eles se chamam Brenove e França. E aí na época eu conheci eles, um com 17, outro com 16. E aí eles ganharam meu coração, né? Musicalmente, artisticamente. Aí se tornaram os primeiros artistas que eu assinei com o meu selo. Antes o meu selo só cuidava da minha carreira. Aí a gente assinou um contrato com eles e estamos trabalhando com eles e tá muito legal, assim, Que da o hora. que a gente está fazendo. Eles são muito talentosos, muito talentosos. Fazem música, assim, com uma expertise, rapidez e qualidade enorme, assim. E era o que me faltava também. Sim, esse é o seu lado empresário, empreendedor, Sim. produtor musical também. Você assinou, os meninos assinaram com o seu selo, você vai produzir a música deles ou você vai distribuir? Tem algumas músicas que eu produzi, Uhum. mas eles têm o bagulho deles tão especial assim que eles já têm meio que o que apareceu assim como ouro, né? Moleques de Ouro tem vários assim, mas já veio os dois MCs e o beatmaker também monstruoso, que é o Hiroshi, que é o moleque que a gente tá trabalhando também, vamos lançar a mixtape dele também e tal. E aí, na verdade, eu só vou orquestrando e, né, dando uma brecada se tiver que brecar, falar, não, isso aí, pá. Mas eles têm com a mão de obra toda deles ali. Uhum. A gente dá o espaço, o escritório,
microfone, dá bronca muito, né? Na molecada é foda, administrar moleque jovem, meu Deus do céu. O que é mais difícil com administrar essa molecada jovem? É a vontade de fazer sucesso muito rápido? É ter um retorno repentino? É não ter paciência? O que é? Esse é o ponto, você já chegou no ponto crucial. Já cheguei. Porque a geração nova é isso pra caramba. O imediatismo tipo assim, é pra ontem. A parte bonita é o quê? A proatividade, assim, ó. Você vê o apetite de virar madruga, de dormir, Teve um dia que eu fui lá de manhã fazer umas coisas lá. Aí já cheguei já. Aí um no sofá jogado, o outro lá. Aí você fala, caramba, olha os moleques, mano. Tipo, empenhado mesmo pelo sonho, assim. De uma forma mais linda possível, mais linda possível. Mas ao mesmo tempo é isso, assim, um imediatismo muito rápido, aí vem muita informação de gente que tá famosa, que tá com o carro, que tá não sei o que lá, que tá rodando, que tá na estrada, os moleques quer também, que é bom, né, você ter ambição, mas eu acredito muito em construção, e eu sou um cara que fui ver as coisas acontecendo mais depois que eu tinha mais de 30 anos, depois de anos fazendo rap, assim. Então, quando as coisas começaram a melhorar pra mim, eu percebi que a outra música lá que não é o hit, não tem tantos números, mas ela serviu de base para me reconhecerem como um artista que faz tal coisa. Enfim, foi tijolo por tijolo para se construir uma ideia do Rincon Sapiência. O cara que produz, o cara que pesquisa tal ritmo, o cara que, sabe? Então, por exemplo, eu assinei juntamente com o Kiko de Souza e o Plínio a trilha sonora do filme Medida Provisória, dirigida pelo Lázaro Ramos. Então é um filme que tem esse cunho racial e tudo mais, aí eu tô sempre fazendo coisas na internet, produzi a maior parte dos trabalhos que eu lancei, aí esse trabalho chegou até a mim. Então eu fico pensando assim que tem a ver com outras músicas que eu produzi, que não são hit, mas que serviram de base para as pessoas falarem, pô, tem que chamar um Rincon para estar nesse trampo. Então eu acredito muito nisso. Então o artista jovem, não necessariamente os nossos, né? Mas o artista jovem, às vezes, se ele faz um bagulho e não explodiu, ele colocou energia, expectativa. Sim. Ele lançou um, lançou dois, às vezes ele para. Fica mal, né, cara? Não, pra ele flopou, pra ele tá flopado, pá, não sei o que lá, e não é assim. Não é foda, você olha no Instagram, parece que tá todo mundo bem, né, mano? Tá todo mundo feliz pra caralho, todo mundo ganhando muito dinheiro, cheio de sucesso. Fala, não é assim. Cara. E você falou dessa energia que traz também essa juventude, de como você se alimenta disso também. Há pouco tempo atrás você falou da paternidade. Como foi a paternidade para você? Como é que surgiu isso? Quantos filhos você tem? Como é o papai sapiência? Eu tenho um só que tá adolescente, né? Já tá adolescente? É, adolescente. Que idade? Ele tem 15 anos. E é é muito, né? Quanto mais o tempo passa, mais horizontal fica a relação, que é a parte muito gostosa, assim. Então a gente fala besteira, dá risada, mostra horizontal mesmo, assim. Né? Mas ao mesmo tempo, assim, é aquele desafio de sempre que o filho é pro mundo. E aí porque o momento vai ser isso, assim. E no meu ponto de vista, é o melhor momento, assim, é a parte quando você ganha... Quanto mais você ganha autonomia, mais interessante mais experiências boas você pode ter. Mas quanto mais chega esse momento, mais responsa é também. E mais o preço vai ficando caro por algo que você não faz e está de acordo. E por aí vai, assim. Então, ser o maestro disso é muito desafiador, né? Porque eu de primeira viagem e tudo mais, e vivenciando esse momento da adolescência dele e tudo mais, assim. Então é bem desafiador. Mas ao mesmo tempo eu tento ser o mais mágico, horizontal. Né? Mágico. É curioso, porque a maioria das pessoas pensa ao contrário de você, né? Acha que a experiência mais especial enquanto você está construindo essa autonomia, que depois que vem a autonomia, você vê o filho ou a filha indo para o mundo e tal, sei que aí fica com aquela... Você não, pelo contrário, você está se sentindo mais pai agora, até. Não mais pai, mas não sei. Sim, é uma preocupação que me pega, porque é isso, assim, eu particularmente quando eu lembro, assim, da minha juventude, mó da hora, a escola e tudo mais, mas eu tenho a memória, assim, ainda do
dos tempos ociosos. Vixe, eu lembro muito, assim, Nossa. andando na Coab, assim, ó. Coisa boa, né? Mó sol. Então, mas aí que tá, eu tenho as memórias divertidas e as tristes disso. Tá. Porque tinha vez que eu saía assim, ó, cheio de sonho, de ideia, de música, já queria ser artista, mas o cenário de arte era muito diferente do que é hoje, e as perspectivas, assim. E aí eu saía, andava assim, ó, na Coab, no sol, assim, caçando assunto, às vezes não tinha emprego, aí não tinha... Então, por mais que era da hora, você tá na casa da mãe, tem aquela comidinha sensacional, tudo mais, mas tem coisas que você quer explorar, você não vai poder porque você ainda tá atrelado à sua família, você ainda depende. Aí quando você tem autonomia, aí que você consegue ter a experiência de falar, vou comprar mitologia dos orixás que eu quero saber qual que é dos orixás, não sei o que. Aí você, todo tipo de curiosidade que você tem, você vai, acessa, você vai. Mas para mim essa é a parte também que é mais que às vezes você pode ter curiosidade por coisa ruim, você pode aproveitar dessa liberdade que você tem e fazer merda. Então, eu tento. A minha preocupação sobre o criar para o mundo é justamente isso, que vai chegar uma hora. Eu não vou. Você não vai. Não adianta você falar assim, ô, você é jovem, você não transa não. Aí o moleque tá lá todo dia cheio de energia. Não sei o que lá, vendo coisa quando é. Você não tá acessando. Aí ele tá lá, tá acessando, tá cheio de vontade, de curiosidade. Se ele tiver oportunidade, ele vai fazer. Então não é assim, não faça. É orientar, ó, quando isso acontece, o ideal é ser assim, é tomar cuidado com isso, é tal. Aquela coisa toda, assim. Agora essa ideia de tipo, faz isso não, ou não bebe não. Pô, eu bebi, mano. Curioso, tá lá com os moleques, aí vai, pá, toma o vinho. Mas nessa daí também, né? Já deu umas gorfadinhas, já deu. Entendeu? Então a ideia é tipo deixar eles o máximo preparado para quando eles for para esse lugar de viver a experiência dele, de ele estar o mais orientado possível, né? Claro. E eu acho isso difícil como pai trazer esse tipo de orientação. É um desafio, né? É um desafio. É um desafio, impressionante. E você falou do Medida Provisória. Como é que foi trabalhar? Porque você fez a direção de som junto com outras pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas outras, vamos dizer, essas outras caminhos potenciais da música, né? Porque você tem uma música também que está no Need for Speed, né? Sim. Pô, imagino que deve ser da hora. Não sei se seu filho joga, mas pô, ouvir a música do pai lá jogando Need for Speed, deve ser incrível, uma puta realização. É mais barato. Pô, foi muito massa, assim, mas o... É louco, porque assim, expertise monstro de produzir, começou comigo e Kiko de Souza, que é um parceiro da Coab 2. Isso Medida Provisória? Exato, um músico muito bom, tal. Meu parceiro, eu sempre chamo ele pros trampos, assim, porque eu sou um cara nerdão dos programas, de escutar muita música, de ter as ref e tal. E ele é o cara pianista bom, muito bom de arranjo, de técnica. Então, nós dois, assim, dá muito bom. Mas aí o que acontece? Você fazer para o cinema é tudo decupado. Então, aí nós começamos a levantar beat. Não era bem fazer beat. Então, é tipo, tem a cena, aí acontece uma coisa, aí a porta travou, aí a música tem que dar um impacto, então você tem que fazer isso tudo calculadamente, assim. Então essa expertise de usar a imagem, o timeline da produção e executar, entregar certinho, assim, aí deu uma apanhada um pouquinho. Mas foi muito massa, assim, porque eu acho também que a nossa expertise de música urbana, de rap, de funk, tudo, trouxe uma textura de som diferente para algo que é de cinema, assim, né? Então, no final das contas, ficou eu e Kiko de Souza como esses caras da música urbana, das produções, e o Plínio, que é um cara que já tem experiência de cinema, assim, acabou operando melhor outras partes já com esses signos que o cinema pede, né? Eu vi o Lázaro falando também que gostou muito do trabalho e do impacto que teve sobre o filme como um todo, né? Eu queria te perguntar como é que era o contato com o Lázaro. O Lázaro brifava vocês, pô, tô precisando de um som assim, sabe, tal, nessa cena.
e aí vocês montavam, depois mostravam para ele. Como é que foi esse processo? Ele abre fano também, muito, muito exigente, né? Aquela coisa Lázaro é exigente, é? o cara é diretor, né? Aquela coisa toda assim. Então no começo, sangue bom demais, né? Sim. Mas na hora que ele tem que, não, porque isso aí tá, não. Tá errado, não, Na hora que tem que vir, o negão vem também. Mas ele é muito, muito querido, assim, muito querido, assim. Só o fato de ele ter lembrado da gente e a forma... Aí na época ele chegou aí em casa para acompanhar umas coisas que a gente havia feito. Aí na época eu não tinha carro, né? E também morava no centro ali, durante o tempo eu não sentia muito a necessidade. Aí eu falei, putz, tem um pico ali para comer, que a comida é boa, mas tem que ir tem que ir na caminhada ali. Melhor forma de chegar, né? Porque é muito perto pra pegar um carro e as ruas, pá. Ele falou, não, nós vai, mano. Aí que eu vi um cara famoso mesmo, que na música você conhece gente, né? Aí você vai conhecendo gente da música, gente famosa, tudo assim, mas um cara que faz novela, tá todo dia na telinha ali, na hora da janta ali, pra todas as famílias ali, é outra coisa assim, é tipo fama. Aí todo mundo parando, o negão no carro, o negão dando atenção pra todo mundo lá. E as mulheres, vi sua esposa não sei aonde, tá, maior intimidade, né? Eu vi não sei o que lá, ele dando maior atenção, assim, puto, o negão é bom demais, mano. O Lázaro é 100%. 100%. Sim, o trabalho ficou incrível. Sim. E o Need for Speed é diferente, assim, porque eles pegaram a música, vocês não compuseram para o game, né? Existe esse trabalho, assim, que também muito... Eu já fiz muito, assim, que é você sincronizar, né? A música com séries, filmes. Então tem o filme O M8, teve uma época da Malhação, do Ponto de Lança, que tocou muito, aí o Need for Speed no game. Pô, assim, a gente já colocou música, assim, bastante coisa, assim, de cinema, séries, publicidades, né? Música com a Isa. A gente consegue, assim, girar os fonogramas, assim. Muito bom. É bom, é bom. Não, é bom, é a farofa, né, que vem pro bolso, aquela coisa toda, né? Além da popularidade, né, que vai alcançando, assim. É uns trampos bons de fazer. A gente falou do seu filho, você já falou, passou assim raspando sobre relações, casamento e tal, não sei o quê. Você é um cara bastante reservado do ponto de vista da sua vida íntima, né? Que é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, que a maioria da galera tá postando direto no Instagram e tal. Por que que você preserva esse lado mais íntimo e como é que você vê essa movimentação das pessoas expondo cada vez mais sua vida particular, né? Esse lado mais reservado, assim, é meu mesmo, assim, de fato, né? Por mais que trabalho com o artista tem que se mostrar, tem que dar show, tem que... Mas eu, quando fecha a conta ali, as cortinas fecham, eu sou esse cara mais observador, né? Gosto de me divertir, de tirar onda, tudo, mas de fato sou mais na minha. Mas... E também o que eu vejo? Que hoje em dia não é só música. Não digo nem só música, não é só arte. Se você é um ator, uma atriz, não é só atuar. Então as pessoas, para elas ir na sua, elas querem saber muito do seu dia a dia, sua posição. O que você come? O que você come, sua posição política, o que você veste, se você está viajando, o que você tá comendo, se sua família é divertida, se você gosta. Então. Pô, quer saber tudo, né? Mas pra quê? Exatamente. Então tudo isso faz parte da simpatia que as pessoas vão criar a partir de você. Nossa, né? Nessa vida de redes sociais. Aí eu tento, né, ser um pouco subversivo e colocar só a minha parte artística, assim, né? Mas assim, não dá pra ser totalmente contra a lógica, né? Então tem coisas que funcionam de um jeito. Eu não vou querer ser o bicho grilo e falar, não, vejam só minha poesia e já era. Eu sei que eu tenho que aparecer, que as pessoas gostam quando eu apareço. Então, às vezes tem que gravar podcast, porra, foda, mano, que merda. Entendeu? Então eu tento usar as coisas a meu favor também, assim, mas é um desafio enorme porque eu sou essa pessoa mais reservada. Eu gosto de viver o momento. Além de tudo, tem isso. Tipo, gosto de viver o momento.
Tem gente assim que vai ver o show, aí já tá na introdução já das luzes dos bagulhos, já tá todo mundo assim. E já era. E eu vejo do palco também, assim, às vezes as pessoas tá de costa pra mim, mas eu falo, não, elas estão se divertindo, não leva pro coração não. Não leva pro coração não, mas às vezes pá, quer fazer um bondinho, todo mundo abraça, filma que tá curtindo a música e tal, assim. Mas na minha cabeça, assim, se tá assistindo tem que ficar de frente. Tem que estar ali de frente, olha pra mim. Mas aí eu entendo, assim, aí eu tô cantando, assim, às vezes eu vejo, parece que dispersou, né? E todo mundo juntou, abraçou, no meio do show, o bicho pegando. Mas eu falei, não, mas é isso, é a internet, É internet. Você tem que postar. Ali na frente do palco não tá acontecendo nada, mas no Instagram, ó, tá bombando pra caralho, todo mundo tá junto no Instagram. É, tipo isso. Cara, é muito bizarro, é a carasização, né, de tudo, né, Bruno? Porque antigamente tinha 2, 3 revistas, né? Claro, tinha toda uma indústria, assim, mas tinha aparecendo a caras, abria a porta para... Cara, hoje é tudo, né? Todo mundo tem a sua própria caras. Exato. E aí faz isso o tempo, e eu também não consigo não, cara, eu acho difícil. Por falar em redes sociais, nós lançamos a pergunta, quem gostaria aqui da nossa comunidade de fazer uma pergunta? Recebemos várias perguntas, selecionamos aqui da Kane J, eu acho que deve ser Kane J ou Kane J, mas vou falar Kane J, tá? Kane J mandou a seguinte pergunta. Por favor, eu gostaria que vocês pedissem para o Manicongo falar sobre a junção das tribos, essa mescla do rap com pop, a introdução do ritmo em outro, essa mistura que você faz muito legal, essa antenada que você tem, essa conexão que você tem com a juventude, o que a molecada tá ouvindo e tal, não sei o quê. Legal. Eu gosto muito, porque eu acho que tem algo que... Porque a música pop, no final das contas, meu ponto de vista, ela é a música de base, de quebrada, que, tipo, sei lá, o piseiro. Piseiro, né, você tá ouvindo nos barzinhos ali, não sei o que lá e tal, aí do nada o bagulho fica grandão, e aí a música pop começa a pegar elementos. O funk é a mesma coisa, nós tá lá vivendo de quebradinha toda hora, um carro, os moleques na palma da mão, tudo, aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí vai parar na música pop. Aí é a mesma coisa o reggaeton, a mesma coisa é o trap, a mesma coisa o pagodão na Bahia e por aí vai, o brega funk. Então são tudo músicas de base mesmo, de quebrada, de gueto, que criam força e param na música pop. Mas às vezes eu sinto que tem um negócio que é meio sistemático um pouco assim, né? De tipo, pô, estamos lançando a música aqui de um produto relativamente novo, então vamos chamar aquele lá do sertanejo que tá fazendo algo não sei o que lá para trazer força, assim, não necessariamente é uma conexão que ambos os artistas têm e são pessoas que circulam em praças diferentes, que de repente vai se trombar direto, vai poder cantar música junto e tudo mais. Às vezes isso nem acontece, vira mais algo Marketing. sistemático ali para tipo, vamos juntar esses dois aqui, vai dar um match bom para ir para cima. E às vezes isso não me soa tão natural, né? Só. Mas gosto muito, assim, dessa ideia do pop, literalmente pop, né? De popular, que junta tudo, que pega essas coisas que atingem as massas e junta. Agora, apesar de ter essa pressão hoje em dia, você já sofreu também porque fazia essas misturas, né? Então, tipo, as coisas vão mudando, né? Vão mudando. Eu fazia, sei lá... funk, por exemplo, quando você começou a usar coisas de funk, assim... Nossa, sim. Então, épocas e épocas, né? Porque é muito louco, né? A música minha que me deu muito caminho, maior audiência que eu tenho até hoje, a música que tem é o Ponto de Lança, que é muito marcada pelo rap e o funk. Alguns anos atrás, quando o rap ainda estava num outro lugar, né? Que hoje em dia você fala de rap, trap, é sobre música, sobre comportamento, sobre sua roupa, o corte de cabelo, o dread, tudo isso tá junto. Eu ainda peguei uma época onde tentavam colocar uma certa futilidade nesses detalhes. E aí eu tenho um episódio que vem um grupo do norte-americano, Dilated People, grupo do underground bem conceituado assim, muito bom. Foi na quadra da Tom Maior.
e eu sou um dos MCs que tá lá pra cantar 2 músicas, né? É legal essa história aí. Aí eu tô lá pra cantar 2 músicas. Aí, assim, um pouco antes, né? Que aí na época não tinha produtor, não tinha esses bagulho e tal. Aí tinha um mano lá da organização, falei, deixa eu ver como é que tá as coisas. Eu falei, e aí, como é que tá os toca-disco aí pra eu encostar com o meu DJ, tá tudo certo e pá. Ele, não, negão. Quem vai tocar tudo é o DJ King e os MCs vai rodando. O DJ King que vai soltando a base. Inclusive, me manda as bases aí, tipo, desse jeito. Me manda as bases aí, pá, que você vai cantar. E tal, que aí o King vai soltando, ele solta a sua, você entra, canta, depois ele vai tocar do Projota, e o Projota entra, aí não sei o que, e vai rodando. Aí falei, legal. Aí eu não sabia, eu tinha montado um mini show, que era uma intro de um tamborzão de funk, aí depois uma música de funk que eu tinha, que era aqueles funk Miami, tu, tchá, e depois o Elegância, que era a minha música carro-chefe. Eu bolei isso num pendrive, era um áudio com as 3 músicas junto. Uhum. Aí o DJ King tocou, chegou na minha hora, pá, tocou, aí dá-lhe tamborzão, pum, tá, tá. Aí depois entrou Miami, aí eu entrei cantando. Calça mais justa, lembro até hoje, calça mais justa laranja, camisa amarela de botão, moicano loiro. Tá bonito, cuzão. Tava tipo, sério, sério, eu tava tipo style, pá. Mas aí naquela época, o pessoal já não batia legal com essas coisas. Aí o pessoal, vixe, que é isso, mano? Entrou Wesley Snipes do nada, o Blade cantando. Aí eu fui lá, cantei funk, aí fui vaiado. Ixi. Aí fui vaiado, algumas pessoas, vaiou, pá. Aí eu falei, nossa, tá bom, né? Mas aí eu meti dança, fui pra cima, assim, sem me abalar. Aí eu ia até a segunda entrada, que eu ia cantar o Elegância. Eu falei, não, mas quando eu vim com a minha música, acredito que muita gente vai me acolher. Aí os gringos tava com pressa pra cantar, não sei o que aconteceu. Só sei. Tiraram. Aí não deu nem pra cantar a segunda. Do nada entrou os gringos lá pra fazer o show deles. Aí qual que ficou o bololô? Vixe, evento do Dailere People, o Rincon veio aí, cantou funk de Moicano Loiro e já era. Que é isso aí, Rincon? Aí o pessoal pegou mal, assim, os mais puristas, né? Aí eu fiquei com esse rolê aí. Aí anos depois, eu volto com ponta de lança de novo, fazendo o crossover do rap com o funk, só que dessa vez em grande estilo. E aí as pessoas já estavam mais Já era outra abertas para época, isso, já já era era. outra história. Aí foi golaço, aí foi tipo no ângulo. Sim. Então você vê como que é os caminhos e a paciência que a gente precisa ter, né? Paciência. Pra Não é preço- Rincon sapiência, Rincon paciência. Rincão, paciência. É o preço que a gente paga por querer fazer coisas diferentes, querer se vestir diferente, querer ter estilo, Sim. identidade visual. Hoje em dia é normal, hoje em dia é padrão, assim. Ah. Qualquer show que você vai, os caras vão chegar chato. De cordãozão, de cabelo cortado, dread feito e tudo mais. É o normal. Se você não vier assim, que você tá no erro. Uhum. Mas na época era, né, tipo, parecia que você se arrumasse e tava errado. Sim. A gente fez essa pausinha aqui por um cafezinho e tudo, mas tem outra paixão nacional que o Rincon é muito bom também, que é futebol, né? Ah, eu gosto, hein? Parece que você joga pra caralho, torcedor do Palmeiras fanático. Sim. Então, joga pra caralho e divide opiniões, né? Eu defendo essa tese, assim, ó. Mas as pessoas não me ajudam, então hoje em dia eu fico na minha. Não. As pessoas é fogo, as pessoas me veem e falam, ei, Rincon, jogava nada, hein? Eu falo, aonde, parceiro? Tava show e você aí. Eu não sei, tudo antes, não sei o que aconteceu. Que todo mundo agora é essa, assim, nem nunca viram eu jogar, nem lembra. Eu falei, você era novinho quando eu jogava, sai daí. Não, você não jogava nada. Eu falei, oxi. Mas eu gostava. Aí eu jogava bola muito. Era o seu sonho inicial, de jogar bola. Era o meu sonho inicial. Mas tinha muito a ver com... Era um lugar ali que no meio que eu circulava ali, era o esporte, né, que eu gosto muito, e era onde, né, você acaba tendo uma autoestima, um outro que elogia ali e tal, assim, aí você fica confiante e vai levando, assim, era a coisa que eu mais gostava de fazer, mas conseguia fazer bem. Mas quando eu comecei a enxergar como seria o âmbito profissional disso, né? Que o que é ser profissional do futebol? É acordar cedo todo dia, jogar bola, se alimentar bem, correr, treinar todo dia. Tipo, se você identificou isso com 13 anos,
Já com 13 anos você já começa a correr, jogar bola, treinar. Neymar devia ter conversado com você, né? Antes de virar jogador. Ele, pô, não é isso que eu quero. Não, sim. Pô, Uma vez o até. cara- é foda, é treino pra caralho, né? É treino pra Isso é uma coisa que, tipo, quando você vai fazer, vai escolher sua profissão, vai escolher sua carreira, você não se dá conta disso, né, mano? Você não sabe como é que é o bastidor, assim. Eu falo porque eu lembro de dois detalhes. O meu auge foi treinar na Portuguesa, né? Que aí era da hora, assim. Você ia lá pro Canindé, aí pegava o busão, pá, metia a roupa da Portuguesa, ia pra fazendia, treinava lá, tal, assim. Era uma vidinha de jogador, assim, na Picadilha. Né? Por mais que eu não era contratado ainda, eu era um jogador em fase de teste. Eu treinava lá, né? E aí, se eu tivesse um bom desempenho, eles podiam me contratar. E aí era da hora, mas eu ia lá pro Canindé, lá da Coab pro Canindé. Aí do Canindé pra Fazendia, aí é treino, e cedo, muito cedo, pegava metrô, tudo. Aí eu saía de lá, ia embora pra casa, chegava esgotado do desgaste físico e de ter acordado cedo. Aí eu dormia à tarde, às vezes, nem via. Escutando uma música assim, pum, dormia. Aí você ia ver, já era a noitão, já a hora de jantar e ficar suave, jantar, tomar banho, jantar. Aí eu ficava, putz, nem fui pra rua, mano. Aí às vezes eu tentava ainda, minha mãe, ixi, vai sair agora, tá doido, tá tonto. Aí às vezes eu tentava assim, aí já não, pá. Aí uma hora eu comecei a ver, eu falei, caramba, é isso, é só futebol. Aí eu comecei a ver que não era tanto o que eu queria. Aí uma hora eu não tava dando tão certo assim lá na Portuguesa, aí eu voltei a ficar só no time de várzea que eu jogava, né, no Esfuco. Que foi o time que me levou até treinar lá. Aí uma vez ia ter um jogo, era um sábado de manhã. Aí eu tava na sexta-feira à noite, no prédio de umas meninas. Tava eu, um amigo, pá, umas meninas, mó calor, eu lembro até hoje, assim, céu estrelado, mó barato. Aí uma hora eu tive que ir embora, assim, porque ia ter o jogo no sábado, assim. Aí eu fui com um aperto no coração. Aí eu indo embora, assim, aí passava na frente da casa do Tião, que era o treinador. Porra. Aí eu pensei assim, falei. Aí eu toquei na casa dele e falei, ó, Tião, amanhã eu não vou no jogo, não. Não vou sair. Aí falei que saí do time. Ele ficou mó triste, ele só fez assim, ah, tá bom, tá. É, só isso mesmo. Fechou a porta, ele ficou tristão. Lembro até hoje. Aí de lá pra frente eu nunca mais joguei. Aí decepcionei os pais um pouquinho, aquelas coisas. Aí começo a cantar rap, que aí eu comecei com banda, né? Diferente da maioria dos rappers. Comecei com banda de garagem, né? Eu peguei aquela época, né, onde a MTV era o nosso sonho e a influência do rock, aquela coisa toda. E aí nós montamos a banda de garagem. Aí pensa que eu larguei o futebol, em meses montei a banda, aí nós fazendo barulho pra caramba na garagem assim, ó. Aí as pessoas iam ver o ensaio. Aí minha mãe olhava na janela assim, ó, e passavam os pessoal fumando cigarro. Eu tinha 15 anos. Aí minha mãe ficava em choque, falando, Danilo, o que tá acontecendo? E esse monte de gente indo pra garagem ali, eu falei, ah, o pessoal quer assistir, né? Estamos tocando lá, ela, puta, mas gente fumando, gente. Aí minha mãe ficou assustada no início, aí depois acostumou. Tudo certo, mas. E aí o resto da história, né? Aí o resto é história, mas foi. Junto à adolescência, aquela coisa toda. Aquele rolê, né? Meus pais vocês não me entendem. Que o adolescente fala, né, dos pais, aquelas coisas todas. Aí, mas deu certo, graças a Deus. Assim. Pô, super, né? Muito bom. É. E a gente, pô, começou falando do berço da humanidade, falamos de África, falamos de Nigéria, né? Não, Nigéria não, de Senegal, Mauritânia, falamos de Bahia, falamos da Coab 1. Coab 1, artistas novos, as misturas e tudo. Como é que você vê o futuro? Para onde é que Rincon Sapiência está caminhando? Ah, eu tenho lenha pra queimar artisticamente, assim. Oh, com certeza. Tipo, dá pra entregar. Vou entregar. E tem muita planta, muita árvore crescendo aí, né? Exato, exato. Mas tem essa parte do jardineiro também, assim, que cada vez mais eu vejo que é um lugar, assim. Nos Estados Unidos é muito comum essa ideia, assim, de um malandro ficar grande e aí ele traz outros artistas junto com ele.
e aí esse artista fica grande, assim, isso é uma cadeia enorme, assim, de você falar, sei lá, do NWA tem o Dr. Dre, né? Tem o Dr. Dre, o Ice Cube, o NWA é só estrelas. Mas aí o Dr. Dre lança o Snoop Dogg. Aí o Snoop Dogg lança tal outro. Aí da gravadora do Dre saiu o Eminem. Aí o Eminem lançou o 50 Cent, o Obi Trice. Aí o 50 Cent lançou a D-Unit, que é a banca dele, que tem alguns artistas. Da D-Unit saiu The Game. Aí, enfim, eles conseguem fazer uma cadeia alimentar ali muito funcional, assim, de tipo, que todos um artista é interligado ao outro, meio que um é fiote do outro, ou é aliado, ou é assinado mesmo de contratualmente e tudo mais, assim. E eu percebo que eu posso contribuir muito nessa parte, assim, de divisão de música, de novos artistas. Na verdade, eu já conheço muita gente que se eu fosse uma produtora com muito dinheiro, assim, já estaria tudo comigo, assim, né? Aí, por enquanto, eu tô com meus meninos ali e tudo mais, assim, sonhando, né, em ter mais gente próximo. Mas eu acho que esse é um trabalho que eu vou dar uma atenção forte, assim, para além da música, assim, né? De movimentar a cena mesmo, de trazer a musicalidade que eu acredito, os artistas que eu acredito e contribuir de alguma forma, assim, para durabilidade da cena para alguns anos, né? Que aí se trazendo gente nova, trazendo essa mentalidade para eles podem fazer a mesma coisa também. Sim. Né? Então... E esse conceito de jardinagem é muito legal que você usou, Sim. né? É muito legal. Então a gente já falou de raízes, falamos da origem, falamos Exato. dos orixás. E aí a gente tem mais um livro pro vocês são muito... derradeiro. Nossa, velho. Oi, livro é presentão, hein? É presente, né? Presente pra vida toda, pô. Presente que vira presente, você pode dar pra alguém depois também. Pô, esse Alessandro faz umas paradas da hora. Pô, ele faz umas coisas muito legais, cara. Ele escreveu aquele livro Rastros da Resistência. Sim. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Peraí. Aí, ó. Esse aqui chama O Último Ancestral, Alê Santos. Ele já participou aqui do Meu Nome é Correria também. É um afrofuturista, é um cara que está se destacando cada vez mais aí na literatura fantástica e nessa ficção futurista, né? Com base na África, nas origens. É muito legal, muito bacana mesmo. Inclusive, ele está numa reportagem do New York Times recente falando dos afrofuturistas e ele como um dos expoentes aqui do Brasil, né? Pô, que massa. Acho que é um livro que você vai curtir, assim. O Último Ancestral, é bem interessante. Pô, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Aí, ó. E se você gostar dele mesmo, a gente faz uma ponte com a Lê, porque o cara vai curtir demais. Pô, que legal. E eu gosto, né? Às vezes eu sinto falta disso, que eu gosto muito de história, teologia, mas às vezes é bom a ficçãozinha. Sim. Né? Trazer uma fantasia pra cabeça. Sempre com algum teor, né? Deve ter muita mensagem aqui, imagina. Muito, pô. É o Último Ancestral construindo, acho que a nova sociedade, o que está por vir, né? É muito interessante, muito legal mesmo. Bom. Rincon, foi incrível aqui nossa conversa. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por ter vindo, por se dispor aí. Pelo convite também. Quem está em Marte, que está em algum outro lugar, não está sabendo ainda das suas arrobas nas redes sociais, como é que faz para te seguir, te acompanhar o trabalho? Pra rapaziada de Marte, né? Plutão, Saturno. É sempre Rincon Sapiência ali, @Rincon é um nome que não é muito fácil. Eu sei, eu falo rápido assim, Rincon Sapiência. Mas dá pra pôr um GC, né? Sim, com certeza. É isso. É no Instagram, YouTube, né? Se inscrever no canal é legal também. Seguir no Instagram é legal. Falo bastante de música e de vivência culinária, essas coisas todas. Quem tem mais? Spotify é legal também curtir, seguir, né? Colocar pra seguir lá, vocês que já gostam. Tem gente que já ouve, mas não colocou lá pra seguir ainda. Dá essa atenção aí que ajuda nós. É isso, rede social. É isso, né? Toda. E no show é importante, hein? Que aí a gente se vê de pertinho, se diverte, mete dança, aquelas coisas todas. Mesmo que as pessoas estejam assim, olhando... Eu não vou ligar, Não vou levar pro coração, não. Tudo bem. Muito bom. E vocês que querem nos acompanhar, que também estavam em Marte, não estavam sabendo, @meu nome Correria no Instagram e no TikTok. A gente tem também o www.meunomeecorreria.com.br e estamos também no YouTube e tal. Meu Nome Correria. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado, foi incrível. Valeu! Boa.